E aí nesse dia eu desabei a chorar no quarto, chorei muito. Enquanto eu tava vivendo aquele momento, eu ficava pensando, meu Deus, será que isso realmente vai passar? Mas eu acho que uma das coisas principais nesse momento é a gente pedir ajuda. Vocês já sentiram uma tristeza tão grande a ponto de sufocar o peito sem saber de onde vem? Onde deveria ser o momento mais feliz da sua vida? Pois é, eu senti tudo isso, mas isso é papo para um café. No episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que eu não conhecia, mas que eu vivenciei logo após o nascimento do Abdullah, que foi o Baby Blues. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu, sinceramente, já tinha ouvido falar sobre o puerpério, sobre a depressão pós-parto, mas confesso a vocês que o Baby Blues eu nunca tinha ouvido falar. E foi algo realmente novo, assim, na minha vida. Mas deixa eu contar como que foi pra mim. Eu já imaginava que o pós-parto seria um momento desafiador, mas eu só não sabia que seria logo após quando eu chegasse na minha casa e que um turbilhão de sentimentos tomaria conta do meu coração e que eu me sentiria tão triste. Eu não tava entendendo, na verdade, por que eu tava com aquele sentimento. E confesso a vocês que nos primeiros dias eu segurei muito até me abrir pra conversar com alguém sobre isso. Eu tava me sentindo muito... Sabe aquela angústia no peito? Aquela sensação que parecia que tudo ia passar muito rápido. Eu comecei a me perguntar por que aquilo tava acontecendo. Porque era sempre no mesmo horário do dia. Sempre assim, no final do dia, no entardecer, perto ali das 5:30 da tarde até umas 7 horas da noite. Gente, me batia uma tristeza, sério, uma vontade de chorar, que eu ficava me perguntando por que eu tô sentindo tudo isso. Eu ia pro quarto do Abdullah e eu ficava ali sozinha, tentando entender todos os sentimentos que estavam passando dentro de mim, por que eu tava tendo toda aquela oscilação, que ao mesmo tempo que eu olhava pra ele, eu tava muito feliz e muito realizada, eu olhava pra mim, pra dentro, e eu sentia uma tristeza imensa. Foi aí que eu fui na internet, né, joguei no YouTube, joguei no Google e comecei a buscar sobre esse sentimento no pós-parto. E eu vi que era normal, porque quando você procura essas informações, vai ter lá puerpério, baby blues e depressão pós-parto. Por que eu identifiquei que o que eu tava sentindo era o baby blues? Eu vou falar pra vocês, basicamente, quais são os sentimentos de cada um deles. O puerpério é esse sentimento que dura basicamente os 40 dias, mas que pode durar até 2 anos depois que você tem o seu filho. Que é essa sensação de não se identificar, a oscilação dos hormônios, a relação com o seu próprio corpo, a relação de você com você mesma, né? De todos os sentimentos que você tá sentindo ali naquele momento. Bate também, sim, uma tristeza, uma vontade de chorar, saber se você realmente vai dar conta, se você está sendo uma boa mãe, enfim, essa mistura de sentimentos. A depressão pós-parto é aquela sensação de que você, aquele sentimento, na verdade, de que você não quer ficar perto do seu filho, ou que você acha que o que você tá fazendo tá errado, você tem uma recusa, você não quer ter aquele contato com a criança, né? Aquele amor mais profundo, aquele afeto. Então é algo também que dura por mais tempo. Acho que dos 3, a depressão seria algo mais intenso. O baby blues é esse sentimento de tristeza, essa melancolia logo após o parto, né? Assim que você tem o parto, nos primeiros dias, na verdade, você começa a ter essa sensação de tristeza que acontece sempre nos mesmos horários, que passa mais rápido. No meu caso, por exemplo, durou basicamente, acho que umas 2 semanas e meia, mais ou menos. E eu vi que depois que passou esse período de 2 semanas, eu já fiquei normal. Eu nunca mais senti o que eu senti nesses primeiros dias. E realmente, quando eu vi esses vídeos, as pessoas falando sobre isso, tava lá falando que era algo muito passageiro, que passaria muito rápido. Enquanto eu tava vivendo aquele momento, eu ficava pensando, meu Deus, será que isso realmente vai passar? Mas graças a Deus passou, então eu consigo identificar, por isso que eu estou falando agora com você, com propriedade, que foi o baby blues o que eu senti. Não foi somente o puerpério ou a depressão pós-parto. Eu vou contar pra vocês quando foi o dia que eu consegui me abrir. Foi um dia que eu tava no quarto e eu comecei a chorar, sem entender por que eu tava chorando, porque, como eu falei pra vocês, eu segurei muito, né, aquele choro, aquela angústia, aquele nó na garganta. E aí, nesse dia, eu desabei a chorar no quarto, chorei muito. E aí, eu vim pra sala, o Habib tava aqui sentado, e aí ele perguntou, né, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Eu falei não. Abracei ele, comecei a chorar, ele não tava entendendo nada.
E aí eu expliquei pra ele o que eu tava sentindo, porque eu acho que uma das coisas principais quando você tá vivendo esse momento, seja o puerpério, seja o baby blues ou a depressão pós-parto, é você conversar com as pessoas, né? Principalmente com as pessoas que estão ali à sua volta, seja o seu parceiro, seja a sua rede de apoio, mãe, irmãs, enfim. E isso me ajudou muito, o fato de eu ter sentado com ele ali, ter conversado, ele me abraçou, ele falou, eu tô aqui, conta comigo. Eu falei pra ele, eu preciso, na verdade, que você entenda que o que eu tô vivendo agora é tudo muito novo, porque uma das coisas que eu vi muitas mulheres falando na internet é como os hormônios, eles oscilam muito, né? Eu já tinha, na verdade, me preparado para esse pós-parto, né? Sabendo que eu poderia ter essas oscilações, mas realmente é algo muito intenso. Mais do que o amor que você sente, aquela felicidade de ver a criança bem, com saúde e tudo mais, curiosidades para você identificar se você realmente está passando pelo baby blues. Uma das coisas que eu percebi, que antes mesmo de eu procurar saber o que era o baby blues, porque na verdade eu não sabia que tinha esse nome, enfim, eu comecei a perceber que sempre no mesmo horário me batia aquela tristeza, aquela melancolia, aquele aperto no peito. E mais do que isso, não era algo de tristeza em relação ao que estava acontecendo comigo, mas sim um sentimento de tá passando muito rápido, eu preciso curtir essa fase dele. Não era um sentimento assim de será que eu vou dar conta? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Não, era um medo daquela situação passar muito rápido. Gente, eu lembro que tinha dia de eu olhar pra ele assim, falar, meu Deus, daqui a pouco ele não vai ser mais um recém-nascido. Ele vai ser maior do que isso. Eu quero viver isso intensamente. Então, uma das coisas que fez eu buscar aquilo que eu tava sentindo e dar nome àquilo que eu tava sentindo foi, primeiro, perceber que sempre no mesmo horário e aquele sentimento era o que estava me rondando naquela fase. E que horário era esse? Era sempre no anoitecer. Finalzinho ali, umas 6 horas da tarde, 6:30, começava aquele sentimento, aquela sensação. Eu lembro que eu já queria ficar meio isolada, ir pro quarto, porque naquele momento já me batia uma tristeza. Tá vendo a importância do autoconhecimento? Eu bato sempre nessa tecla que a gente precisa muito conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos sentimentos, porque eu reparei que o meu corpo ele tava mudando e que sempre naquele horário me batia essa tristeza. E algo que nunca tinha acontecido antes. Eu acho que uma das coisas que é muito importante falar é que hoje em dia a gente consegue se munir de informações, né? Antigamente a gente não conseguia dar nome aos sentimentos. Eu, por exemplo, eu não lembro da minha mãe contar uma história sobre as gestações dela no pós-parto, ela usando essa palavra, ai, no meu puerpério, ai, baby blues, tipo, são palavras novas, são sentimentos que hoje a gente consegue dar nome, e isso é muito importante. Então eu espero que esse meu relato sirva pra você como algo que realmente vai te ajudar a entender o que tá acontecendo com você nessa fase. Eu tenho algumas amigas, algumas conhecidas que tiveram bebês junto comigo, né, ou muito próximas, e a gente se fala muito, a gente troca muitas informações. Inclusive uma delas falou pra mim que estava passando pelo baby blues e que optou por tomar algumas vitaminas pra ajudar ela, porque realmente ela estava sentindo esses sentimentos mais intensos. E aí eu até comentei com ela que eu preferi não tomar nada, porque eu evito ao máximo tomar algum tipo de medicação. É só realmente se eu ver que aquilo não tá resolvendo. Eu preferi, na verdade, esperar passar. E se eu visse que aquilo ali não tava passando durante as 2 semanas, aí sim eu iria procurar ajuda, falar com algum médico, algum especialista relacionado a esse assunto. Mas se você tá vendo que esse sentimento tá perdurando mais de 2 semanas, que esse sentimento tá muito intenso, de repente uma vontade de sair, de largar tudo, aí sim eu acho que vale a pena você procurar um médico, conversar. Uma das coisas que eu tava lembrando aqui, que eu senti muito, foi o fato de eu ter amado estar grávida. Eu amei ficar grávida. Eu nunca imaginei que eu fosse ser tão feliz grávida. E aí todo mundo se preocupava comigo. Ai, a Rita, ai, a barriga, ai, não sei o que. Era um cuidado muito grande com a Rita. E aí depois que o Abdullah nasceu, que eu já vim pra casa e tudo mais, as pessoas só queriam saber dele. E eu acho que isso foi uma das coisas também que passou muito na minha cabeça, sabe? Esse sentimento de que não era mais sobre mim. Eu acho que tá tudo bem também você entender
entender que você precisa ser cuidada. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, como eu já falei pra vocês em outros momentos, e isso fez total diferença, mas eu confesso a vocês que o fato de eu não estar mais ali naquele momento como protagonista, vamos dizer assim, foi um sentimento que mexeu muito comigo, assim, de eu ver as pessoas só preocupadas com o bebê. Ele tá bem, ele tem que tomar banho, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, e eu já não era mais a parte principal, sabe assim? Resumindo, o que eu posso falar pra você, se você estiver passando por esse momento, nós mulheres temos a dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque a gente quer ser a super mãe, a gente quer ser a super mulher, a gente quer dar conta de tudo, mas eu acho que uma das coisas principais nesse momento é a gente pedir ajuda, é a gente poder se sentir frágil também, porque eu mesmo tenho essa dificuldade de às vezes achar que eu não posso ser frágil. E quando a gente deixa isso acontecer, tudo se torna mais leve, sabe? Você poder pedir ajuda, você poder se sentir cuidada. Busque informações, converse com as pessoas e saiba que isso vai passar. E fique de olho, obviamente, no que está acontecendo com o seu corpo, nos seus sentimentos, para você conseguir identificar se é um baby blue, se é um puerpério ou se é uma depressão pós-parto. Eu espero que o meu relato tenha ajudado você de alguma maneira. E escreva para mim aqui nos comentários o que você está sentindo nesse momento, se você já passou por isso, como que foi quando você teve seu bebê, enfim, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso com vocês. Beijos e até o próximo café.